Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos falar sobre RPG e educação. Eu vou apresentar para vocês Godness Save the Queen, que é um jogo de exploração de artefatos e tesouros que se passa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde jogadores e jogadoras vão participar de aventuras fantásticas, combatendo o mal em nome da Rainha da Inglaterra. Só lembrando, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kingdom Limited, que está aqui nos links da descrição desse vídeo. Acessando essa promoção e se inscrevendo, você tem acesso a 30 dias gratuitos ao sistema de e-books da Amazon, que garante a você uma enorme coletânea para suas leituras, para suas pesquisas. E é claro, nós do canal Pesquisa e Jogos separamos alguns links super importantes para vocês. Você que está querendo tratar com pesquisa científica, com jogos, com gamificação, com game designer, lá tem uma série de livros, uma lista enorme de e-books que podem ser acessados, inclusive gratuitamente, através do sistema de e-books da Amazon. Então, considere se inscrever e apoiar também o canal Pesquisa e Jogos. E bora lá falar sobre God Save the Queen e RPG e educação. God Save the Queen é um jogo de RPG, um jogo de contação de histórias colaborativo. Ele é um jogo escrito pela Carolina Neves e pelo Júlio Matos, e a ideia dele é se passar entre os anos 20 e os anos 30, entre os intervalos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nesse ambiente de crescimento de agências de informação e serviços secretos, nasce aí a divisão Godness Save the Queen. É tipo um serviço de espionagem, né? Uma grande organização britânica formada exclusivamente por mulheres, extremamente capacitadas e que foi criada com a missão de localizar e neutralizar artefatos e outras relíquias poderosas de civilizações antigas. Você lutará ao lado do Império Britânico, recolhendo esses artefatos em nome da rainha. Se você quiser saber mais sobre esse jogo, eu vou deixar aqui na descrição alguns links com vídeos, artigos e tudo mais que você precisa saber sobre o jogo e também como adquirir o jogo. Ele foi lançado no Brasil pela editora Redbox, é super acessível, super fácil de encontrar. Sobre os personagens do jogo, sim, jogadores e jogadoras vão interpretar mulheres. A agência de espionagem Godness Save the Queen é formada exclusivamente por mulheres. O livro vai apresentar para você diversas informações que lhe auxiliam tanto a compreender melhor o contexto da época, como o papel e a visão da mulher nessa sociedade. A contação de histórias vai ter como foco a política imperialista britânica. As personagens estão sempre divididas entre o seu dever com a rainha e seu amor por seus territórios, por seus países, que são colônias britânicas. Então, você vai ter sempre essa questão para trabalhar em jogo, as questões do colonialismo no período entre guerras, que aí já é um gancho para você trabalhar esses conteúdos super importantes aí da história. Dessa forma, você, professor, professora, vai poder criar suas aventuras de caça ao tesouro e artefatos que tem aí como plano de fundo esses diversos contextos históricos em todo o mundo. O jogo ele vai utilizar, além desse livrinho aqui, fichas de personagens que podem ser impressas, xerocadas facilmente e dados de 6 lados, que a gente encontra aí facilmente em papelarias, não precisa nem em lojas especializadas de RPG. Você vai encontrar até borrachas, tem umas borrachinhas que são no formato de dados de 6 lados que também podem ser utilizadas. E aí você pensa, poxa Jefferson, mas aí quais são os contextos que eu posso trabalhar com God Save the Queen? A ideia é, nós temos aqui em mãos um jogo de contação de histórias, onde jogadores e jogadoras vão interpretar personagens que fazem parte da organização Godness Save the Queen, trabalhando para a rainha da Inglaterra. Ela vai enviar, nessa história que vai ser contada, pode ser que a rainha resolva enviar as Godness para os diversos lugares do mundo nessa busca por artefatos. É bem interessante você inserir nessa narrativa, nessa história que vai ser contada, contextos que são da época que nós trabalhamos em sala de aula. Por exemplo, a rainha da Inglaterra poderia enviar as Godness para a Itália. Em 22 vai ocorrer o quê? Ascensão do fascismo com a eleição do Benedito Mussolini.
Então, quando Mussolini assume o poder, você tem todo um contexto muito favorável para explicar o fascismo na Itália, né? A ascensão do fascismo na Itália. Você junta esse conteúdo com a história que você quer contar com um plano de fundo. Quando a gente conta a história, cada jogador interpreta um personagem e o narrador, a narradora, vai interpretar todos os outros personagens. Assim você pode usar recursos como no cinema, que tem um personagem que o narrador utiliza para contar a trama geral, a história geral. Poderiam ter alguns personagens que contam o que está acontecendo na Itália e que vai dar o plano de fundo, o contexto histórico, que vai facilitar aí a relação de ensino-aprendizagem, vai mediar essa relação de ensino-aprendizagem. Outro contexto interessante é o da quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929. A crise econômica afeta o mundo todo. Será que essa crise vai afetar a organização Godness? Será que as jogadoras, os jogadores vão interpretar personagens que durante suas aventuras vão ter contato com a influência dessa quebra da Bolsa de Nova York? Esse é um plano de fundo bem interessante, tratar de economia nessa época. Mas tu tá tratando só de história contemporânea geral. E história do Brasil? Aí a gente vai ter, né, para começar, vamos pegar lá a revolta do Forte, dos 18 do Forte, né? Que é a revolta do Forte de Copacabana. Ela ocorre em 1922 e é o primeiro momento lá do movimento tenentista ainda na República Velha. Já dá para trabalhar esse contexto dentro da história. E é claro, a gente vai ter também o contexto da Coluna Prestes, que foi um movimento político-militar brasileiro que aconteceu entre 25 e 27 e estava ligado aí ao tenentismo e a insatisfação com a República Velha, com exigências de voto secreto, do ensino público, obrigatoriedade do ensino secundário para toda a população. E esse é outro contexto que pode ser trabalhado, né? Esse contexto da Coluna Prestes, já que é um contexto também político-militar. Qual seria o interesse, né, da organização? Qual seria o interesse da Inglaterra dentro desse contexto histórico do Brasil? A ideia é bem essa, utilizar o jogo como uma ferramenta que vai propiciar a discussão, a interação na contação de histórias colaborativas entre o cenário de jogo de God Save the Queen, que é o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a história geral, tanto a história do Brasil como a história do mundo. E outra coisa muito legal que você pode fazer também é inserir personagens históricos dentro da narrativa, que vai despertar a curiosidade dos jogadores e jogadoras. Eu não disse que o narrador ou a narradora vai interpretar os outros personagens? Então, você pode inserir personagens que realmente existiram. Isso vai aguçar a curiosidade dos seus estudantes, das suas estudantes. Imagina aí, a Amelia Earhart, que foi a primeira mulher que voou sobre o Oceano Atlântico, poderia estar levando as Godness para uma missão. Quem sabe as Godness não se tornam amigas da Marianne Ginesta, que foi militante comunista e participou da Guerra Civil Espanhola de 36. Elas poderiam ser amigas ainda na adolescência da Marianne Ginesta. Vindo para o Brasil, quem sabe a Chiquinha Gonzaga não pode ser a mentora delas. Ou ainda, quem sabe a rainha da Inglaterra não envia as Godness para o Brasil para ajudar a Tarsila do Amaral a recuperar o seu Abapuru. É uma oportunidade de você trabalhar o movimento antropofágico artístico brasileiro, que aí teria Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Santos Dumont, como personagens dentro da história do jogo que podem interagir com os personagens dos jogadores, criando aí uma curiosidade sobre o momento histórico e sobre essas figuras históricas, que pode estar toda trabalhada no contexto da história do jogo, da aventura, e que leva a uma rica discussão sobre o momento histórico brasileiro. Em mãos, você tem uma ferramenta lúdica que pode lhe auxiliar a trabalhar tanto a história contemporânea como a história do Brasil, que pode ser utilizada para apresentar os conteúdos que serão trabalhados em sala de aula. Antes mesmo de você trabalhar os conteúdos, você já cria um conhecimento prévio utilizando o RPG, ou ainda para reforçar, para discutir e refletir sobre os conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Então,
esse é um jogo focado em contar histórias. Ele tem regras fáceis, é um jogo super acessível, precisa de pouco material, um jogo bem barato inclusive. Ele vai trabalhar as relações de gênero no contexto histórico do período entre guerras, e aqui no próprio livro já tem um bom material para te ajudar a refletir e a trabalhar esse contexto, além de proporcionar a construção colaborativa do conhecimento, de forma lúdica entre todos os que participam da aventura. Bem, gente, então é isso. Fica aqui, super recomendado God Save the Queen. Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembrando que os links para adquirir o livro, para conhecer mais material sobre God Save the Queen vão estar aqui na descrição. Críticas, dúvidas, sugestões, podem colocar aqui nos comentários, nos enviem um e-mail, nos procurem nas redes sociais. E só lembrando que o canal Pesquisa e Jogos é um canal de divulgação científica fomentado pelo Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Você quer trabalhar com jogos na sua escola? Quer fazer uma oficina sobre God Save the Queen? Entre em contato conosco. Palestras, oficinas, workshops, trabalho com jogos, inovação, pesquisa, consultorias para a sua instituição educacional. Esse é o trabalho do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!